Divas, eu nunca vim aqui gravar um vídeo contando minha história pra vocês, mas chegou a hora de vocês conhecerem a Heloísa do passado. Eu morava com meu pai desde quando eu era uma criança, desde quando eu era pequenininha, então eu e ele tinham uma boa convivência. Porém, naquela época eu não enxergava isso, né? Porém, ele era tóxico, ele era ciumento, ele me privava de tudo, ele não deixava eu me divertir como uma criança. Então eu não saía muito para brincar, me divertir. Eu não tive esse privilégio, né? Eu ali só tava ali em um corpo de criança, mas minha alma mesmo não é uma de criança. Quando eu virei mocinha, eu não tinha ninguém para contar. No dia que aconteceu, eu só tinha ele para me contar, para me dizer que eu tinha virado uma mocinha. Ele me ajudou, me aconselhou. Porém, depois de um tempo, ele foi me olhando e me tratando de uma forma totalmente diferente, né, da que ele tratava de quando eu ainda não era mocinha. Na época da Covid-19, eu não estava indo para a escola. O meu pai, ele tinha um sonho de ter uma empresa. Na época da Covid, ele estava tentando construir uma. E eu, como uma boa filha, fui lá e me ofereci para ajudar, porque ele não tinha muito funcionário. Eu disse: pai, deixa eu ajudar você até minhas aulas voltarem, né? Eu vou ajudar o senhor a realizar esse sonho. Até aí, tudo bem. Ajudei, fui aprendendo a mexer nas máquinas, a trabalhar, a ver como que funciona, né? Que funcionava essa questão de administrar a empresa, etc. Porém, isso foi se tornando algo tóxico, foi se tornando algo que era obrigatório eu fazer como filha. Eu não ia para a escola corretamente, mesmo as aulas já terem voltado, e quando eu ia para a escola, eu dormia na aula porque eu estava num excesso de cansaço enorme. Chegaram épocas que eu comecei a dormir meia-noite e acordar 3 horas da manhã para poder ir trabalhar ajudando meu pai. Fora que nessa época eu já era dona de casa, porque o meu pai não tinha uma namorada, nem uma esposa, nem ninguém. Era só eu e ele, e eu fazia esses 2 papéis. Eu lavava, passava, cozinhava, fazia tudo que vocês imaginarem, e ainda por cima trabalhava nesse. Não é algo fácil, é algo cansativo e exaustivo para mim. Um certo dia eu estava doente e eu dormia no quarto de cima e meu pai no quarto de baixo. Porém, nesse dia, como que eu estava com muita febre, o meu pai falou assim pra mim: filha, vem dormir junto comigo, que qualquer coisa não tem como você me gritar e eu não vou escutar. Eu, como era uma criança, toda inocente, fui e deitei do lado dele. Depois de um tempo, eu comecei a sentir algo em mim, a mão dele. Não vou dar detalhes porque é algo que ainda não se colou dentro do meu coração. Eu estava com muito medo de dizer para alguém, porque meu pai era muito apegado, era um relacionamento de realmente pai e filha. Eu estava com medo de falar e eles não acreditarem. Então eu continuei, minha vida continuou normalmente. Nesse tempo eu tinha entre 12, 11 anos. Em um certo dia, depois do almoço, eu estava com muita dor e muita cólica. Eu fui para o meu quarto, porque eu estava com muita dor, nem em pé eu estava conseguindo ficar. E o meu pai chegou todo bravo, todo nervoso, com muito ódio, e falou: se não vai trabalhar, gritando comigo. E eu expliquei que eu estava com cólica, e ele não entendeu, não compreendeu. Ele simplesmente pegou, fechou a mão e deu um soco na minha cabeça. Esse soco foi tão forte que eu fiquei tonta. Ele me deixou de castigo, ele tirou meu celular. Na verdade não era um celular, era simplesmente um pedaço de metal que estava na minha mão. O celular todo quebrado, a tela toda quebrada. Isso não era nem um terço do que ele fazia comigo. Ele fazia muitas coisas, muitas crueldades. Lembrando que nessa época eu era dona de casa já, cozinhava, lavava, passava, e além de fazer tudo isso, eu trabalhava de domingo a domingo sem descanso. Sempre que eu queria ir para a escola, né, era uma desculpa: mas você vai ficar só com o menininho, sendo que naquela época eu era o alvo, né, de bullying para os meninos, né. Eu fui até agredida já, né, por eles, por grupinho já. Eu sofria muito, né, bullying. Além disso, eu já quase cortei o meu próprio nariz
por conta do bullying, por conta do preconceito, por conta da pressão e por conta da dor que eu estava carregando. Depois de um tempo, o meu pai começou a se relacionar com uma mulher de outro estado. Depois de alguns meses deles conversando, eles decidiram morar juntos. Ela veio do outro estado morar com a gente e trouxe o filho dela, que tinha a mesma idade que a minha, entre 12 e 13. Meu pai não deixou a gente dividir o mesmo quarto por conta que ele estava com medo da gente fazer alguma coisa errada. Depois de um tempo, essa mulher foi dizendo pro meu pai chamar o irmão dela mais velho, que tinha entre uns 40, 41 anos por aí, para vir morar com a gente, para ele trabalhar na mesma empresa. Meu pai não tinha funcionários, ele estava precisando, então ele fez isso sem pensar duas vezes, pensando na ganância do dinheiro, né? O cara chegou depois de um tempo e meu pai colocou ele para dividir o mesmo quarto que o meu. A gente dormiu no mesmo quarto. Lembrando que eu tive esse privilégio. Dormia no chão e ele dormia na cama. Que o meu pai dizia que me amava e gostava muito de mim. Alguns dias se passaram e esse cara começou a dizer, vamos namorar, vamos namorar. Nessa época eu tinha uns 13 anos, com muito medo, não disse nada pra ninguém. Quando eu completei meus 14 anos, lembrando que meu aniversário eu passei em branco, meu pai não me deu um abraço nem um beijo, foi o pior aniversário de todos que eu passei em toda a minha vida. Depois de 2 dias que eu completei meus 14 anos, esse cara simplesmente foi em um sábado para domingo. Eu senti ele passando a mão e etc. E eu fiquei com muito medo, fiquei com muito medo, muito receio de mexer. Então eu fiquei imóvel ali, eu fiquei parada sem fazer nada. Outro dia eu fingi que nada aconteceu. O meu segundo pai, que ele era mais pai que o meu próprio pai biológico, chegou na empresa e eu falei com ele que ele era o pai da minha melhor amiga e que eu precisava conversar com ela urgente. Ele percebeu que eu estava estranha e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu expliquei detalhe por detalhe. Ele chamou meu pai de canto para conversar. Meu pai simplesmente brigou comigo, né? Achou ruim. A única coisa que ele fez foi mudar de quarto. Quando chegou de domingo para segunda, o cara foi lá, o que ele fez? Conseguiu fazer o que ele queria. Eu fiquei com muita angústia. Eu peguei e me retirei do quarto, né? Esperei ele sair e me retirei do quarto, tomei um banho, fui pra escola. Chegando lá, eu peguei e falei pra minha amiga, ó, aconteceu isso, isso e isso. Ela, felizmente, ela acreditou em mim, ela me abraçou, ela me ajudou. Chegando na escola, a gente foi direto pra diretoria, a gente denunciou, no caso, ela me ajudou, ela falou por mim, porque eu estava muito angustiada e com muito medo. Depois de um tempo em casa, o conselho chegou, eles conversaram tanto comigo, tanto com meu pai, e elas me disseram para me arrumar minhas coisas, que eu não podia ficar no mesmo ambiente que o agressor. Naquele momento, eu só peguei minhas roupas e joguei dentro da mala. Eu nem peguei tudo, só peguei o que estava na frente e fui. Quando eu sentei no banco do carro, quando caiu minha ficha que aquilo estava acabando, eu fiquei muito feliz, eu chorei. Vocês não sabem o alívio que tudo isso que eu contei pra vocês não foi nem um terço do que eu passei na minha vida. E se eu contar aqui vai ser muito pesado, eu sei que tem crianças que me assistem. E se vocês estiverem passando por algo assim, denunciem, não fiquem caladas, porque ninguém merece passar por isso.